TS4 Pro Training Science Inspira. Aqui eu conto a sua história. Você correndo mais rápido e quebrando recordes. Seja muito bem-vindo, tá aqui o nosso campeão. Seja muito bem-vindo, Ramon. Se apresenta aí pra galera. Quem é você? Da onde você é? Um pouquinho aí da sua realidade, da sua história. Quantos anos também? Se quiser falar a idade, se não quiser, fica à vontade. Um prazer falar contigo, Thiago. Muito obrigado pelo convite. E é sempre uma gratidão, uma felicidade imensa em poder contar um pouquinho da minha história e poder motivar as pessoas a praticarem atividade física, a começarem a correr e superarem os seus limites. Então, é isso que a gente vai falar agora. Me chamo Ramon Lima, eu sou professor de educação física também, moro em Curitiba, tenho 41 anos. E há 2 anos e 9 meses eu passei por um transplante renal. E é sobre esse processo todo que a gente vai conversar um pouquinho. Que fantástico, que fantástico. Que superação, hein? Porque hoje está correndo aí ritmos que a galera tá... Como que é isso? Como que tá acontecendo esses resultados? E, Ramon, conta um pouquinho aí pra gente e como que foi essa descoberta, como foi essa parte do transplante para daí também a gente entrar na parte de quando você voltou, a sua dificuldade, os ritmos que você estava correndo, aonde que ela aparecia aí na sua vida com o treinamento, e a gente vai tendo esse alinhamento. Beleza. E galera, Ramon, galera, compartilha essa história, compartilha aí com mais amigos. Tem que bater 100 pessoas numa live como essa. Vai ter 2 tipos de pessoa depois dessa live. Aqueles que vão ficar dando desculpas e vai finalizar o ano e vão estar do mesmo jeito. E aqueles que vão dar um passo e vão ser transformados depois dessa live. Então, bora lá. Senta o dedo e... É isso aí. Eu há mais ou menos uns 10 anos eu descobri que eu sofria de uma insuficiência renal crônica. Provavelmente isso já existia algum fundo genético, até porque minha mãe sofreu um transplante renal. Então, todo esse processo de hospital, de remédio, de exames, tudo isso eu já tinha vivenciado com a minha mãe, né? Mas eu nunca tive problema nenhum de saúde. Como eu comentei, sou professor de educação física, então o esporte sempre fez parte da minha vida, desde pequeno. Eu sempre quis ser atleta, nunca tive muitas oportunidades, assim. Meu pai nunca me incentivou tanto como eu gostaria. Morava numa cidade pequena, morava em Antonina, aqui no litoral do Paraná. Então também não tinha muito acesso, né? Mas as corridas de rua sempre fizeram parte da minha vida. Na época da faculdade, a gente tinha uma equipe de corrida de aventura. Então, a gente participava de circuitos de corrida de aventura e se divertia fazendo isso, mas nunca foi nada muito levado a sério e eu nunca tive um treinamento propriamente dito, né? Aí vocês vão me perguntar assim, mas você é professor de educação física, você tem condições, tem conhecimento para montar o seu treinamento, a sua estrutura de treino. Não, pelo seguinte, conhecimento até a gente tem, conhecimento a gente até sabe onde buscar, mas treinar alguém e periodizar a pessoa é muito complexo. É um processo que você não é só você ter o conhecimento, é você ter o conhecimento, ter experiência daquilo e saber mais ou menos os limites que você pode exigir daquela pessoa. E eu, sinceramente, sempre fui da escola. Eu sempre gostei de estar na escola. É interessante isso, Ramon, porque profissionais de educação física têm os especialistas. Então, a gente tem o profissional que é da escola, a gente tem um profissional de educação física que é da musculação, tem um profissional de educação física que é para vôlei, que é para futebol. Então, você se torna um especialista nisso. Então, eu digo, cada um na sua área, é como qualquer área profissional, tem os especialistas. Então, tem esses alinhamentos, né? Com certeza. É óbvio que a gente começa a ser visto, começa a receber os resultados, né, do nosso treinamento e tudo mais, e as pessoas começam a perguntar as coisas para a gente. Óbvio que eu, como profissional, eu até poderia dar uma dica ou outra, mas as dicas que eu dou são mais dicas de experiência realmente. Não digo o que fazer e o que deixar de fazer, porque não é a minha área. Não é isso que eu estudei exatamente para fazer. E todo mundo que me pergunta, eu falo, vai procurar o treinador X,
vai procurar uma periodização, porque é isso que é importante. É você valorizar o profissional que vai te capacitar para você alcançar os seus objetivos, que no seu caso, alcança inúmeros objetivos no treinamento que vocês aplicam. Então eu descobri essa doença há esse tempo e desde lá vim trazendo, fui fazendo tratamento com a base de medicamentos e obviamente que nunca sofri muito meu corpo assim, né, com os medicamentos, embora a gente tenha um desgaste físico maior e tudo, mas nunca foram meu grande problema em termos de condicionamento físico. Só que a doença foi evoluindo apesar do tratamento. E há 2 anos e 10 meses eu sofri o transplante renal. Nesse momento, eu já tinha passado pela diálise, já tinha iniciado psicologia, né, fazer terapia, porque é um processo muito doloroso, é um processo muito custoso, não só para mim, mas para toda a família. E quando eu me deparei com o transplante, meu médico falou assim, olha, você precisa fazer uma atividade física. Isso antes do transplante. Ele falou, olha, você é magro, você precisa ganhar massa muscular e precisa treinar para que quando você sofrer o processo cirúrgico, você não perca tanta massa muscular. E foi aí que eu voltei a correr e fazer musculação, que eu precisava ganhar massa muscular. Aí meu médico ainda brincou, mas você vai correr, né? Vai perder massa muscular. Eu falei para ela, sinceramente, eu acredito que não, que seja exatamente o contrário. E realmente, eu ganhei massa muscular correndo, fazendo musculação, acabei não perdendo. Quando eu fiz o transplante, perdi muita massa muscular, porque obviamente eu fiquei 3 meses parado, praticamente deitado, recuperando dos pontos, não podia fazer esforço nenhum. Depois de 3 meses, meu médico falou assim, olha, agora você pode voltar a fazer umas caminhadas. Só que na minha cabeça, eu já conhecia esse mundo dos transplantados e já via que existiam outros inúmeros atletas transplantados. E falei, é isso que eu quero para mim. É esse espírito de superação que eu quero para mim. Então, eu senti a necessidade de voltar. Voltei a fazer caminhada dentro de casa mesmo, depois passei para o quintal. E depois, nos 6 meses, é que eu voltei para a rua, propriamente dito, fazer algumas corridas, mas muito levinha. Assim, vou falar um pace aí, sei lá, acho que de 15. Era quase nada, assim, era muito lento. E aí, como eu já sabia que eu queria fazer parte desse mundo de atletas transplantados, eu falei assim, eu preciso me organizar e ter um treinamento de qualidade. Foi então que eu, fuçando a internet, né, Instagram aqui e tal, apareceu a sua propaganda. E aí, eu falei assim, vou conhecer. E comecei a seguir, comecei a verificar, e o comentário dos outros alunos, e falando, olha, dá certo, é isso, é aquilo. Falei, eu vou me enfiar aí. E aí foi quando eu conheci o trabalho de você, o seu trabalho, o trabalho do Júnior, né? E falei assim, é aqui mesmo e vamos embora. E comecei a treinar. E, obviamente, como você falou na chamada, a gente tem a nossa rotina diária. A gente não pode desperdiçar tempo. Né? A gente não pode usar o nosso tempo de maneira incorreta. Né? E para mim, caiu perfeito, porque daí ou eu treino sempre antes das aulas, então 6 horas da manhã, ou eu treino à noite. E a coisa foi evoluindo. Eu fui ganhando ritmo. Obviamente que isso leva um bom tempo. Algumas pessoas me perguntam assim, mas você levou mais de 6 meses para alcançar o pace que você está hoje. Sim, levei, realmente. Mas ninguém leva em consideração que eu tomo 7 remédios de manhã cedo, mais 4 à noite, que o meu ganho de massa muscular é muito prejudicado pelos remédios que eu tomo, que qualquer alimentação que eu faça errada, eu tenho um problema gástrico elevado. Então, tudo isso contribui, ou seja, esse problema gástrico, por exemplo, reflete diretamente na absorção de nutrientes que a gente tem. E tudo isso reflete no desempenho que a gente tem. Então, mas ninguém leva isso em consideração. Né? Na hora que perguntam quanto tempo você levou, ninguém lembra desses pequenos fatores que vão contribuir para a evolução de uma pessoa ou não. E mas olha só, Ramon, 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses, você saiu de um pace. Eu até tenho aqui anotado. 7 e 10 foi quando a gente começou, quando você entrou para o programa.
7,10 no pace. Hoje você está correndo pace de 4,16. Já melhorou esse ou está nesse ainda? 4,16 no 5K? 4 e 10, mais ou menos. 4 e 10, 4,10. 4 e 12. Ó, eu já tô com a planilha, com o teu resultado aqui, já temos que atualizar, né? Já temos que fazer a atualização. Mas tem pessoas que treinando sozinha, que treinando de forma errada, o que eu falei lá no início da live, literalmente atirando para todo lado. Quem que atira para todo lado? Pega uma dica aqui no YouTube, no Google, enfim. E aí fica aquele barco à deriva que não sabe para que lado vai. Simplesmente fica sem resultado. E às vezes fica anos para baixar 10 segundos, para baixar 5 segundos. Então eu te digo, tô colocando aí toda essa questão da medicação que você toma, é surreal, é surreal. Eu tenho que te dar os parabéns porque tem a sua disciplina, não é milagre, existe periodização, existe metodologia para ser treinada em cima da tua individualidade, do seu momento, da sua realidade. E é isso que traz o resultado. Então, eu digo que um resultado como esse não é para qualquer um. Primeiro, tem que ter comprometimento. Segundo, ter um método de treino, uma periodização de treino. E acreditar que isso é possível. Não desistir de si mesmo, que tem muita gente que desiste dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então, antes de você concluir aí, eu quero te dar os parabéns e olha, incrível, sensacional. Eu fico muito feliz em ouvir isso, porque realmente a gente começa a olhar, né, a evolução, até um determinado ponto, assim, a gente não olha, né? Eu, pelo menos, não ficava me fixando muito na evolução. Obviamente que no pace do treino ali, a gente vai observando, mas a gente acaba esquecendo de onde a gente saiu, muitas vezes, né? E a gente sai de um pace muito alto e quando a gente chega num pace baixo, obviamente que óbvio que a gente vai pegar quem ganhou aqui os 5K da Maratona de Curitiba, que foi a última prova que eu fiz, provavelmente ele fez em 15, 16. Ok, eu estou fazendo em 21. Ainda é muito acima? É muito acima. Mas se a gente pegar, levar em consideração a idade que o cara tem, que provavelmente seja mais novo do que eu, Sim. O tempo de treinamento que ele tem. Provavelmente tem anos e anos de treinamento, e isso conta demais. E toda a parte fisiológica, né? Que o organismo da pessoa tem, muito provavelmente, ele não é uma pessoa transplantada, eu me considero extremamente vencedor. E eu não me vejo parando por aqui. Eu quero realmente alcançar esse cara. Por mais que pareça uma coisa longe, pode ser que eu não vença esse cara. Pode ser. Mas que eu quero chegar naquele patamar, eu quero. E se eu quero, eu posso. Esse é o meu lema. É como você fala. Se você quer alcançar um objetivo, se você quer alcançar aquilo que é uma coisa muito difícil, você tem que andar com os melhores. Ele só anda com leões quem quer ser leão. Então, é assim, tem que ser assim. E é fantástico isso, Ramon. Eu vejo vários dos nossos alunos aqui comentando também. Na maratona agora de Curitiba, a gente teve a vice-campeã também do nosso time da maratona, a Elise, e ela tem essa rotina. Ela treina antes do período de trabalho dela, ela treina no final do expediente. E de que forma? Superando aí grandes atletas que só fazem isso da vida. E como a gente teve o campeão também da meia maratona, também do nosso time de leões, também trabalha no pesado o dia inteiro, o Adriano. Só que quando a gente alinha a periodização em cima da tua realidade, porque quando a gente vai montar um treino, a gente também pensa nessa questão do trabalho, que isso influencia. Então é importante aquele que corre também ter esse controle, porque eu vou correr, tá, mas vai correr. Você teve às vezes um dia estressante, teu trabalho é muito pesado, então tudo isso ele vai influenciando em você melhorar o seu resultado, em você não sobrecarregar o seu organismo. E isso faz a diferença, porque muita gente chega até mim, eu recebo centenas de mensagens todos os dias, Ramon. Eu queria testar uma semana, eu queria testar 2 semanas o método.
Gente, 2 semanas, o corpo ele está em adaptação. Periodização não é uma semana, não é só 4 semanas. Então, você precisa entender que o seu corpo ele precisa de uma adaptação neuromuscular e a gente vai fazer todo esse trabalho passo a passo na sua individualidade. Então, a gente não trabalha com teste, a gente trabalha com o resultado. Esse é o nosso propósito e esse é o caminho que vai te levar ao próximo resultado. Agora, aquele que fica querendo testar aqui e lá, não chega a lugar nenhum. Vai ficar sempre no teste, porque nunca vai funcionar. Exatamente. E tem uma coisa que eu sempre digo, assim, a gente não alcança os objetivos se a gente não passar por algum tipo de dificuldade. Em todo o processo, seja ele qual for. Quando eu era adolescente, que eu queria aquele tênis, eu tinha que ir todo dia a pé para a escola para guardar o dinheiro do ônibus, eu tinha um certo sacrifício que era ir a pé para a escola. Para conseguir. Conseguir. Beleza, consegui. Então eu tive um sacrifício. Eu acho que todo objetivo tem que ter o seu sacrifício. Quando a gente começa a treinar, se a gente testar aqui, testar ali, a gente não passa por aquele sacrifício do início que o corpo sofre. Porque o corpo sofre. A gente sente dores que a gente não sentia. E todas essas dores e tudo isso é uma questão de adaptação. Se a gente não passar por essa adaptação, a gente não vai alcançar o nosso objetivo. Então, as pessoas têm que entender que é um processo devagar, que é um processo longo. Obviamente, a gente não está fazendo um processo longo de 2, 3 anos. Existe? Tem como fazer em menor escala? Claro que tem. Mas mesmo assim, vai ter as suas dificuldades e você vai ter que encarar as dores. E vai ter que fazer a sua parte, né? Claro, exatamente. Você precisa de disciplina, precisa se alimentar direito, precisa tomar água, precisa acordar bem, dormir bem. Senão, não vai chegar lá. Né? Eu como transplantado, a gente acaba tendo uma rotina de cuidados, às vezes, muito maior, porque a gente quer preservar esse órgão. Né? E a rotina que o médico fala é, olha, pratique atividade física, que isso vai aumentar a longevidade do órgão que você recebeu. Então, se a gente ficar parado, o tempo de vida desse órgão vai ser menor. Né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Obviamente que não é todo transplantado que tem esse bichinho da competição como eu tenho. Eu sempre tive. Mas tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar parado. Né? Agora, está instigado, quer participar, quer correr atrás de resultados, de objetivos, procura o profissional adequado. Procura uma periodização. Que só assim vai chegar lá. Eu gosto de falar que, obviamente que eu não sou o único transplantado, e existem histórias assim que a gente vê que são infinitamente mais dolorosas do que as que eu passei. Né? E obviamente que não só o transplante, mas existem pessoas que passaram por outras doenças que são muito mais dolorosas também. Cada um tem a sua história. Mas existem pessoas que, como você falou, não estão fazendo nada para superar aquele desejo tanto que ela quer. E a gente está aqui para mostrar que, olha, precisa se dedicar. Você precisa se dispor para alcançar alguma coisa. E a gente precisa de exemplos. E a gente está tentando mostrar que somos mais um exemplo a ser seguido, né? Alcançar o que a gente quer. E que é possível, independente, falar, o problema todo mundo tem, e vai ter situações, vai ter imprevisto, mas é você não desistir no meio do caminho, é não desistir de você. E muitas vezes, eu às vezes recebo pessoas que estão desistindo porque estão treinando de forma errada. Porque aí sobrecarrega, vem lesões, não consegue evoluir e vai dando aquele desânimo. Por quê? Está usando a ferramenta errada no seu corpo. Em vez de estar ganhando saúde ou ganhando performance, está degredindo o seu corpo, tá? Destruindo o seu corpo. E quando a gente faz a coisa certa, a resposta do seu corpo é muito importante. Você ouvir o seu corpo é muito importante. E aí, vendo toda a sua superação, todos os seus resultados, não tem como, eu digo, não tem como a gente ficar para trás, Ramon. Não tem como ficar para trás.
tem que dar um passo, tem que evoluir, tem que buscar a nossa melhor versão e ainda dá tempo, porque aí eu escuto, vou deixar para começar o ano que vem. E aí o ano que vem está na mesma. Passa o ano que vem e fica para o próximo ano que vem. Então, o resultado é agora. É hoje a gente dar esse passo. Não é amanhã, não é o ano que vem, não é o mês que vem. Então, a decisão, ter sucesso é uma questão de decisão. Ter resultado é uma questão de decisão. Alcançar a nossa melhor versão é uma questão de decisão. E a decisão tem que ser tomada hoje. Não é o ano que vem, né? Não é o ano que vem. E, Ramon, me conta um pouquinho o que você estava recém começando, mas o que você notou de diferente quando você entrou para o nosso programa de treino que antes você estava fazendo, do seu jeito, enfim, o que você notou assim que, nossa, deu um bom up aí na periodização, o que você sentiu? Olha, em 2019, vou começar ali em 2019, teve os primeiros jogos dos transplantados, os jogos brasileiros dos transplantados aqui em Curitiba. Eu estava fazendo diálise e eu ainda não era transplantado. Eu fui lá como voluntário para trabalhar, porque só pode participar dos jogos quem tem 1 ano de transplante. Eu fui lá como voluntário e conheci histórias maravilhosas. E lá surgiu a ideia da Liga de Atletas Transplantados, que hoje é a primeira liga nacional voltada a atletas transplantados de diversos esportes e de vários estados do Brasil. E eu faço parte da fundação dessa liga. Quando eu cheguei lá em 2019, conheci inúmeras pessoas que me inspiraram a começar a atividade física. Lá, eu ainda não tinha um objetivo. Eu conhecia essas histórias e quis fazer parte desse mundo, mas eu ainda não tinha um objetivo claro. Sim. Depois do transplante, eu falei assim, eu quero voltar a correr. E fui do meu jeito. Saí, fui para a rua e comecei a correr de qualquer jeito, ainda sem um objetivo. Quando eu conversei com vocês a primeira vez, eu falei assim, eu não sei o que eu quero. A única coisa que eu sei é que eu não quero fazer uma maratona ainda. Não é o meu sonho. E aí, você e o Júnior me perguntaram assim, olha, mas você tem que ter um objetivo. Seja 5, 10, 21, pista, você quer correr 1.500, quer correr 800, não sei. Você tem que direcionar. Não adianta ficar tirando para todos os lados. Eu quero correr uma maratona, mas só treino para 10. Não dá. Aí eu parei um tempo, fiquei pensando, né? E aí fui pesquisar, descobri os Jogos Mundiais dos Transplantados. E lá nos Jogos do Mundial, só tem corrida de 5 quilômetros ou pista. Aí eu falei, pronto, é esse o meu objetivo. Definir 5 quilômetros. Esse eu acho que é o primeiro passo. Você definir aquilo que te faz bem, o que você quer dentro da corrida. Você quer, eu gosto do 10, que eu acho mais desafiador. Beleza? Então foca nos 10, esquece todo o resto. Não adianta ficar pensando no resto. Foca nesse objetivo. Isso eu acho que é o ponto principal, o pontapé de início perfeito é essa definição com o treinador do que você realmente quer. Foi aí Tem um alvo. Ter um alvo, exatamente. E eu acho que foi nesse momento que eu entendi como é que funcionava, como é que se dava o treinamento adequado. Porque eu sempre fui assim, hoje vou correr 10, amanhã vou correr 12. E nunca tive um treino de regenerativo, nunca... hoje vou fazer tiro, mas tiro de quanto? Com quanto de intervalo? A gente não sabe isso. Aí a gente vai no achômetro, só que o achômetro não é o adequado. Você fazer um tiro de 400 metros com um intervalo de 40 segundos, talvez não seja o ideal para aquele objetivo. Então, você precisa saber qual é o tempo de intervalo, qual é o tempo de descanso, é ativo, não é ativo. Tudo isso faz muita diferença. E somente depois que eu defini esse objetivo, é que eu pude perceber essas pequenas coisas que fazem toda a diferença. E foi com vocês que eu descobri. Falei, olha, é isso. Agora eu sei, não, esse dia é de descanso. Poxa, mas eu tô me sentindo bem. Como assim descanso? Aí você fala, não, tem que ter descanso, cara. Tem que ficar parado. Né? Pô, mas não consigo. Dá coceira, eu tenho que ir pra rua, eu tenho que fazer uma coisa. Não, tem que ficar parado. A gente também tem que aprender a descansar. E a gente só aprende quando tá ali na planilha. Se a gente não olhar na planilha e não entender que aquilo ali funciona realmente,
Não vai para lugar nenhum. A partir do momento que você olha a planilha, que você entende, ah, não, isso aqui funciona, esse é o dia de descanso, beleza, vou descansar realmente, a coisa começa a andar, a coisa começa a dar certo. É importante os regenerativos, os descansos, eles são tão importantes como qualquer outro treino. Eu até brinco, eu falo, galera, construir a tua performance é como construir um prédio. Então, o prédio não se constrói só com cimento e areia. Ele tem tijolo, ele tem ferro, ele tem uma estrutura. Então, o treinamento, ele é assim. E é uma grande dificuldade quando o aluno entra para a gente mostrar para ele, ó, você precisa correr devagar. Ó, Ramon, o regenerativo é lento, é devagar mesmo, ele vai te ajudar, porque é natural, gente. A gente pensa o quê? Quanto mais forte eu treinar, mais eu vou ter performance. E não é, é o contrário. Quanto mais intenso você treina, mais você degrada o teu corpo e aí você regride. E aí a galera não entende isso. Exatamente. É. E mesmo o pace que você utiliza naquele treino ali, então vamos supor, você vai fazer um treino de tiro lá para 400 metros a 4 por minuto de pace, né? E você está se sentindo bem, você vê que você consegue fazer aqueles 400 metros ali a 3:30. E você vai e faz. Mas só que você não percebe que você está desgastando o corpo com essa velocidade, que todo o corpo ainda não está adaptado para isso. E que você vai acabar pagando isso lá na frente, de alguma maneira. Então, se está ali 4, você tem que cumprir aquele 4. Vai ter uma variação? Óbvio que vai. 10 segundos para cima, 10 segundos para baixo. Beleza. Mas não 30 segundos, não 40 segundos. Isso faz muita diferença no longo prazo. Sim, sim. O Luciano aqui, o professor Júnior, deu um feedback aqui, disse, Ramon aqui é dedicado, hein? O professor Júnior é um dos nossos treinadores também dentro do time, treinador olímpico, treinador de seleção brasileira, o time treinadores aqui é forte. Luciano aqui, não respeitei os regenerativos, paguei o preço, é importante. O regenerativo, ele é fundamental para a gente ter performance. Aprenda a correr devagar para você conseguir correr rápido. E eu vou dar uma aula essa semana aqui no Instagram para a galera e eu vou explicar o passo a passo de como é construído, quais as capacidades precisa ser treinado. Então vai ser bem top. Eu vou estar divulgando aqui a aula, então é importante quem quer aprender mais estar presente aí. E Ramon, como que você se sente agora do ponto que você saiu, que literalmente estava atirando para todo lado, sem rumo, sem direção, e hoje alcançando esse ritmo, alguns resultados, se você quiser compartilhar também, como que você se sente hoje? Tá feliz, não tá feliz? Como é que tá? Como é que tá a motivação aí também? A família e os amigos, como é que tá? Não, eu tô muito feliz, assim, é muito legal ver o resultado aparecendo, né? Como eu falei, assim, não tô ali disputando com o primeiro colocado dos 5, mas se a gente pegar resultados por categoria, por exemplo, eu tenho bons resultados, né? E dentro dos jogos dos transplantados que teve, agora o último, a segunda edição, eu tirei primeiro lugar na categoria e terceiro no geral. Então, eu me sinto muito feliz, assim, e muito feliz de compartilhar com as pessoas também toda essa história e todo esse alcance, né, que a gente tem com esses resultados. Agora, o foco maior é 2023. Eu quero ir para o Mundial, ir lá fazer um bom resultado, e aí a gente tem que passar por algumas etapas, né? E eu me sinto muito bem correndo, muito feliz com o resultado que eu estou tendo. Mas eu quero baixar isso. Não tenha dúvida que eu vou correr atrás e me dedicar ainda mais para isso. Agora, esse fim de semana, tem uma corrida. A corrida do Sesc, de 6 quilômetros. Então, e tem categoria, tem premiação em categoria. Então, eu vou com sangue nos olhos para tentar pegar um resultado bom. E aí, depois, a gente dá uma acalmada, porque daí já pensa no ano que vem, periodizar tudo para o ano que vem, com calma, com tranquilidade, porque nada se faz do dia para a noite. Então, a gente tem que ir com calma, pensando a longo prazo, cuidando do corpo, porque senão arrebenta mesmo. Fantástico, fantástico, Ramon. Fico muito feliz, a gente fica muito feliz aqui de compartilhar a sua história.
Ficamos muito felizes de te ajudar nessa jornada, de você alcançar esses resultados e tenho certeza que a gente não vai medir esforço aqui para te levar para esse Mundial e queremos estar marcando uma live aí futuramente para falar desse Mundial. Tenho certeza que com a sua disciplina, com a sua dedicação, a gente vai correr atrás desse objetivo. E, Ramon, indica o nosso acompanhamento, a nossa metodologia para quem está aí indeciso, para quem está em cima do muro também, atirando para todo lado, muitas vezes desanimado, achando que não tem mais idade ou então que acho que não é mais possível evoluir. Indica o nosso acompanhamento, a nossa estrutura, a nossa periodização, fica à vontade. Como eu falei anteriormente, assim, eu passei por muitas dificuldades. Eu hoje ainda tenho as minhas dificuldades físicas, e os meus objetivos são baseados em toda a minha dedicação e toda essa periodização que vocês trazem. Se não fosse essa junção, eu não estaria aqui hoje conversando com você e mostrando os resultados que a gente tem. Então, eu não conquistei isso sozinho, eu conquistei isso através de mim, obviamente, mas de toda a equipe que trabalha contigo. Porque senão, se todo mundo não fizesse um pouquinho, a gente não alcança. Quem está aí, que está lá, joga para um lado, joga para o outro, como eu disse, traça um objetivo. Escolhe, vamos falar só de corrida, né? Então, quer correr 10 quilômetros? Traça esse objetivo, 10 quilômetros, não quero agora outra distância. Ah, não, meu sonho é correr uma maratona por ano. Ok, então começa a treinar para a maratona. Não adianta você hoje definir que você vai correr uma maratona e já comprar a inscrição para o ano que vem, mas só fazer treino de 15 quilômetros, de 20 quilômetros numa semana e não trabalhar nada disso, não trabalhar resistência. Não vai adiantar nada. Então, você tem que ter alguém dedicado por trás também, como é o time de vocês. E eu super indico, falo para todo mundo, estou sempre marcando vocês, porque cada resultado daquilo corresponde a essa junção, minha e de vocês. Então, aquele que está perdido, corre atrás desse resultado, com essa equipe, vai alcançar. É o que a gente fala, as histórias inspiram, as histórias como a sua, como muitas outras que a gente traz aqui toda semana, são histórias transformadoras, que mostram que é possível. Em diversas áreas, hoje mesmo eu postei de um nosso aluno que com 67 anos está correndo a paces aí bem baixos, abaixo de 5 minutos por quilômetro, 4,20, 4,30. Então é possível quando você tem um acompanhamento adequado, quando você busca dentro de você a sua melhor versão. E o que a gente faz aqui, essa live, ela vai para a nossa página #Inspira, vai lá para o canal, para quê? Para inspirar outras pessoas, porque às vezes a pessoa está desanimada, mas eu vi o Ramon toma todo esse medicamento, o Ramon passou por um transplante, e eu estou aqui com toda a minha saúde. O Ramon tem 41 anos e eu estou com 35 aqui desistindo. Então, esse é o propósito, porque é uma sementinha que a gente planta e se a gente conseguir tirar alguém do sofá é vitória. Então, eu digo, a minha luta não é contra os adversários, mas é contra o Netflix, é contra a televisão, é contra o sofá. Minha luta é contra o sofá, galera. É tirar essa galera do sofá e dizer, vamos caminhar, vamos correr, vamos buscar, vamos emagrecer, vamos buscar saúde, qualidade de vida, vamos prolongar a nossa vida, que é isso que a gente faz aqui. Então, a minha luta hoje e essas entrevistas que a gente faz aqui com a página #Inspira é isso. É para nós lutar contra o sofá, tirar essa galera aí, fazer acreditar e buscar saúde. Uma coisa que eu gosto sempre de falar e que eu gosto bastante de frisar isso, porque isso faz muita diferença na decisão de algumas pessoas. Eu tenho comigo o bichinho da competição. Isso não quer dizer que tenha que se aplicar a todas as outras pessoas. Não. Você também quer correr 10 quilômetros por uma questão de saúde, você quer emagrecer, você quer correr. Meu sonho é correr 10 quilômetros em menos de 1 hora.
Ok, é um objetivo. Você não está competindo com ninguém, você está competindo com você, com os seus objetivos traçados. Então, mas para isso, você também precisa de periodização. Seja para alcançar um objetivo de resultado, ou seja, um resultado físico, vamos dizer assim. Então, você precisa ter uma equipe de apoio muito boa para você alcançar isso. E a dedicação é, é fundamental. Algumas pessoas olham para mim e falam assim: poxa, você, né, cara, tá correndo aí um monte todo dia, né? Eu falei: quase todo dia, né? Tem meu dia de descanso. Mas sim, tem que treinar, tem que fazer alguma coisa. Pô, eu não tenho tempo, né? Arranjo tempo. Falei: o que que você faz das 4h30 às 8, né? Que é o horário que entra no trabalho normalmente. Tô dormindo, vou acordar 4h30 da manhã. Moro em Curitiba, um frio danado. Então tá bom, beleza. Não quer acordar 4h30? E o que que você faz das 7h30 às 10? Agora cheguei em casa cansado. Então, alguma coisa está errada. Essa é a primeira decisão. Né? Tempo você tem. É só você se organizar. Mas eu tenho lá uma quarta-feira, só tenho uma quarta-feira que eu não trabalho na hora do almoço. Trabalho das 11 às 2 eu não trabalho. E daí? Você faz o quê? Mas eu almoço. Depois do almoço tem que dar uma descansadinha. Então, a primeira luta é contra você. A primeira luta é Sim. contra a força que te empurra para o sofá. Você venceu essa primeira luta e tomou a decisão de que vai, sim, correr atrás dos seus objetivos e alcançá-los, meio caminho já tá ganho. O resto agora só vem com a dedicação. Top, top. É isso aí. Eu sempre falo, desculpas convence as pessoas, convence nós mesmos, mas não muda o nosso resultado. Então é a gente todos os dias fechar a porta para a desculpa, dar um jab nela e não abrir, porque ela vai bater todos os dias. Ela bate todos os dias, independente se você é um iniciante ou você é um atleta profissional. Então a desculpa vem, o problema vem outros imprevistos, vem o cansaço, vem família. Então, a gente está falando aqui com pessoas comuns, não atletas de altíssima performance. Então, esse é o nosso propósito. Mas, Ramon, muito, muito obrigado mesmo pelo seu carinho. Muito obrigado por compartilhar aqui a sua história. Tenho certeza que essa história vai impactar muitas vidas. A gente vai colocar na página, vai depois colocar aqui as melhores partes aqui no Instagram. Vai estar a live completa lá no canal no YouTube. E isso que a gente faz aqui. Continue focado, continue nos seus objetivos, continue inspirando pessoas, inspirando nós, aqui treinadores também. Te admiramos e nos inspiramos em você também, para a gente conseguir sempre entregar o nosso melhor, que é isso que a gente faz aqui. Eu sempre sento aqui com o Júnior, com o Daniel, com a equipe, e a gente monta aqui os treinos com o coração. A gente monta como, eu falo, entrou para o nosso time, você entra para a nossa família, entra para o nosso time de leões. E leões andam com leões, né? Não tem como ficar para trás. Exatamente, exatamente. Nossa, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz sempre de contar essa história, porque eu me escutando, eu me motivo também a continuar. Eu sei que muitas pessoas acabam me admirando, a gente acaba se tornando um exemplo, né? É, seja de superação, seja de outros motivos, enfim. Mas eu fico muito feliz de contar realmente. E não é por vaidade, não é por nada disso, é porque realmente é valorizar o dia a dia, é valorizar. Eu valorizo hoje muito um sim que alguma família disse em algum lugar desse Brasil para a doação de órgãos. Então eu ganhei uma segunda chance. Então eu tenho que curtir todos os dias da minha vida fazendo aquilo que eu gosto, fazendo aquilo que eu quero. E a corrida faz parte disso. Eu baixar os tempos faz parte disso. Então toda a minha dedicação é para isso, é para minha família, para as minhas filhas. Então eu tenho que viver todos esses momentos cada dia mais com intensidade. E aí, aproveitar aqui, quem quiser conhecer outras histórias ainda mais inspiradoras do que a história que eu contei minha, é só acessar lá, @LigaTXBR.
que é a página da Liga de Atletas Transplantados do Brasil. Existem inúmeras histórias de pessoas com histórias ainda mais de superação que a minha, e que podem inspirar ainda mais as pessoas. E quem ainda não está com a periodização, procura o Thiago, procura a periodização dele. Por quê? Porque isso vai fazer muita diferença no resultado que se espera ter. Show, show. Muito obrigado, Ramon. Que Deus abençoe e uma grande semana aí para você. Bons treinos, boa prova aí para o final de semana. Vai para cima, descansa bem. Semana de competição a gente tem que dar aquela aliviada no pé. E fantástico. Fica aqui o nosso carinho, fica aqui a nossa gratidão. E tenho certeza que a gente vai marcar muitas outras lives aí pela frente para contar muitos outros resultados, muitas outras superação. E vamos atrás dos nossos sonhos, né? Vamos buscar esses objetivos. Muito obrigado mesmo.